Calorosas saudações e celebrou-se ontem em Portugal, por parte da comunidade do Bangladesh, o Dia da Independência do Bangladesh. E celebraram quase com tanta efusividade como eu celebro quando vos vejo a meter like nos meus vídeos. Portanto, meus amigos, metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 60 mil subscritores. Partilhem nas vossas redes sociais e têm o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição e estes t-shirts da Cultivem-se no primeiro link. Ora, vamos então ver esta reportagem da RTP que tem algumas coisas que se lhe digam. Vamos ver. E precisamente o Martim Muniz foi ontem palco das celebrações da independência do Bangladesh. A comunidade de Bangladesh quis partilhar a cultura e combater preconceitos. Um dia de vitória que deu origem à independência do Bangladesh e que a comunidade escolhe partilhar com os portugueses. Ao ritmo do hino nacional, estas crianças representam as outras 20 mil pessoas do país que vivem em Lisboa. We are happy. Very good, Portugal. Salim trabalha na área financeira. Chegou a Portugal há 5 anos e meio, não esconde a responsabilidade de aqui viver num país que tão bem o recebeu. We'll follow the rules and regulations. Yes, whoever Bangladeshi are staying in this country, they really feel good. They really feel like this is their country, this is their soil. Este mês foi conhecido o barómetro da imigração, divulgado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. 60% dos inquiridos quer menos imigrantes do subcontinente indiano, mas os cidadãos do Indostão são apenas 9% dos imigrantes em Portugal. Várias coisas aqui. É aqui dado o exemplo desta pessoa que está aqui há 5 anos e meio e trabalha na área financeira. Pela lei da nacionalidade em Portugal, essa pessoa, estando cá há 5 anos, já poderia ter nacionalidade portuguesa. Pelo que dizem aqui, não é? Não sou eu que estou a dizer, é a RTP que menciona que ele está aqui a trabalhar na área financeira há 5 anos e meio. Pelo que eu percebi, ele também não fala português, porque falou em inglês. Parece-me. Pode ter falado em inglês para a reportagem, mas eu duvido que, tendo em conta que estava a ser entrevistado por um canal português, não falasse em português caso fosse requisitado. Portanto, para dar aqui um exemplo da facilitação da atribuição de nacionalidade em Portugal, o exemplo desta pessoa poderia ser outra qualquer, mas no caso desta pessoa que está aqui há mais de 5 anos, já poderia ter a nacionalidade portuguesa e não fala português, não é? Portanto, é esta questão aqui, não é? É um exemplo preocupante. E depois aqui no final, quando o voz-off da reportagem diz 66, não é? 60 e tal por cento, 2/3 dos portugueses não quer mais imigração do Indostão, porque é os dados daquele estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, mas são apenas 9% dos imigrantes. É assim, o apenas 9% também tem muito que se lhe diga, porque 9%, vamos arredondar para 10%, só para facilitar a conta, são 100 mil pessoas. Já é muita gente. 100 mil pessoas é efetivamente uma quantidade generosa. Podemos estar a falar apenas de 1% da população, mas se colocarmos isto em termos de perspectiva, tendo em conta que a maior parte da comunidade indostânica se reúne e se agrega em termos habitacionais em guetificação, torna-se difícil posterior assimilação de cultura portuguesa também, não é? Portanto, lá por serem apenas, e este apenas eu coloco entre aspas, 9 ou 10%, isso não justifica que não sejam válidas as razões pelas quais os portugueses não querem mais imigração como um todo. Porque depois também há a questão dos serviços públicos estarem sobrecarregados, quer na saúde, quer na educação, as vagas nos hospitais, as vagas nas creches, para as crianças, etc. Não é? Portanto, é preciso uma análise mais detalhada e com menos propaganda em determinados aspectos. Menos de 1% da população. Para estas pessoas, a diferença não é assunto. Nosso trabalho com português, nossa freguês é português, nosso patrão é português e nossos empregados é português. Portanto, com tudo junto mesmo, uma comunidade. Este é intercomunitário, portanto, nós nunca pensamos a diferença com outros. Mais de metade dos inquiridos acredita ainda que a imigração põe em risco a cultura e os valores nacionais. Em 2010, o valor fixava-se nos 28%. Um dos caminhos para a integração, defende a Organização Internacional para as Migrações, deve passar por ouvir os migrantes, sentá-los à mesa de diálogo.
é importante que eles próprios possam testemunhar as dificuldades que estão a sentir e, de alguma forma, a trabalhar com as autoridades nacionais em planos para combater essas dificuldades e, ao mesmo tempo, aumentar o grau de integração pelo menos de algumas destas comunidades. E eu agora deixo aqui uma questão ao Sr. Vasco Malta. Ok, tudo bem, vamos ouvir os imigrantes, eu concordo, ok. Mas e ouvir os portugueses? É porque ao mesmo tempo parece que ninguém os está a ouvir. Porque isto é Portugal, sai um estudo de uma instituição que tem bastante credibilidade, em que diz que a esmagadora maioria, mais de 2/3 dos portugueses, está bastante desagradado com aquilo que é o processo de imigração neste momento em Portugal de uma forma genérica, e a principal preocupação de determinados atores políticos correlacionados direto ou indiretamente com os processos migratórios não é em ouvir os cidadãos nativos de um determinado país que se estão a queixar também. Dizem que a principal preocupação é ouvir os imigrantes. Eu não digo que não os tenhamos que ouvir. Temos, obviamente, por uma questão nem que seja de cordialidade civilizacional, porque as pessoas interagem entre si, é perfeitamente normal. Agora, dizer que é a principal preocupação aqui, atenção, isto é Portugal. E, portanto, são os imigrantes que têm que se adaptar a Portugal. Não é o oposto. Eu, se for para o estrangeiro, para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Alemanha, para a Tailândia, para a Angola, para a Tunísia, para um país qualquer que não seja Portugal, sou eu que me tenho que adaptar a esse país. Antes de eu estar a dizer que tenho que ser ouvido e não sei o que mais, eu tenho que ouvir o que me têm para dizer, porque o país é deles. Não é meu. Eu, indo para o estrangeiro, tenho que ouvir o que é que as pessoas de lá querem, porque aquilo, numa primeira instância, não é o meu país de origem. O meu país de origem é Portugal. E, portanto, isso não é tido em conta pelos principais atores políticos da nossa praça. E quando eu digo atores políticos, não é no sentido partidário apenas. Este senhor também é um ator político e todos os outros que estão relacionados com esta problemática, com este fenómeno social da atualidade da imigração. Porque a política é o poder, eu estou sempre a dizer isto, a política não são partidos, a política é o poder. E, portanto, o que nós estamos aqui a discutir é isto também. Portanto, volto a frisar. Eu não discordo que tenhamos que ouvir as pessoas. Agora, eu sinto é que cada vez mais se ouve toda a gente, menos a população portuguesa. Porque saem dados a dizer que a esmagadora maioria dos portugueses está insatisfeito com o processo migratório na atualidade, e a principal preocupação de quem trabalha nas agências migratórias não é ouvir os portugueses e tentar perceber o porquê, é ouvir os imigrantes. Volto a frisar. Tudo bem, claramente. Ouçam-nos. Agora, quando mais de 2/3 da civilização da sociedade portuguesa está insatisfeita com este fenómeno social, convém ouvi-los também. E em primeiro lugar, porque convenhamos, porque isto é Portugal. Nem que seja por uma questão de cordialidade, diria eu. Nem que seja por isso. Porque o que se nota dali é, de facto, alguma barreira cultural, principalmente, por exemplo, contra os indo-hispânicos, que não faz sentido. Estamos a falar de uma comunidade que, apesar de ter provavelmente alguma dificuldade na aprendizagem da língua portuguesa, tem dado contributos inestimáveis em muitas áreas económicas do país. Há um mismatch entre aquilo que é a realidade e aquilo que é a percepção. Assim, não é o país que tem que servir a economia, é a economia que tem que servir o país. As pessoas não têm que trabalhar só apenas para a economia que tem que trabalhar em prol do país, senão os países não existem, não é? E eu sou a favor do mercado livre. Agora, não pode ser uma rebaldaria. Atenção a isso também. E há outra coisa também, que é, lá por haver vantagem económica, isso não quer dizer que seja uma coisa necessariamente positiva, porque isso pode trazer agregado consequências negativas. Vários exemplos disto. Excesso, ou neste caso, escassez de vagas nas escolas, nas pré-primárias, nos infantários, etc., como vemos muitos pais a queixarem-se neste momento. Os hospitais sobrelotados, a exploração de mão de obra que vários empresários fazem porque conseguem salários muito mais baixos para estes trabalhadores a serem explorados em várias áreas laborais do que propriamente estarem a contratar portugueses. E isso faz com que a vida de quem trabalha entre aspas, nas redes de tráfico humano e imigração ilegal seja facilitada para que o seu negócio ilegal de tráfico também consiga prosperar mais. Não é? Portanto, é bom que isto seja tudo colocado em cima da mesa. Não é só dizer, mas isto na Uber ou na Glovo, ou seja o que for, funciona e tal. Certo, mas vamos deteriorar processos de custos de oportunidade a nível de recursos públicos
por causa disso tudo. Isto é uma problemática muito mais complexa de se estar a debater do que propriamente ocupam trabalhos aqui e acolá. É muito mais complexo do que isto. E quem o negar é porque entende zero, mas absolutamente zero, daquilo que é o circuito económico. Daquilo que é a gestão entre as necessidades ilimitadas de um ser humano e os recursos escassos do planeta Terra. Isto colocando numa perspectiva mais macroeconómica. Continuando. A festa no Martim Muniz foi um convite aberto a todos. O Bloco de Esquerda fez questão de marcar presença e pedir que se acabe com o discurso irreal, já que a economia portuguesa não funcionaria sem os estrangeiros. É assim... Cansa-me um pouco esta questão. A economia portuguesa não funcionaria sem os estrangeiros. Nenhuma economia funcionaria. Mas a questão não é essa. Porque o mundo hoje em dia é globalizado e as economias interagem entre si num processo quase intergovernamental, se quiserem. O problema é que, lá por a economia não funcionar com abertura ao estrangeiro ou aos estrangeiros, isso não quer dizer que tenhamos que ter um processo migratório completamente desregulado como o que andamos a ter muito por culpa da geringonça onde o Bloco de Esquerda estava. Acho que não é difícil de perceber. Enfim, quer dizer, para a malta do Bloco de Esquerda que não percebe de economia, talvez seja. Mas enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui, meus amigos, e cultivem-se e até à próxima.